Olá pessoal, esse é o canal Memorial das Sombras e eu sou o Fernando Witt, né? E como eu já expliquei aqui, né, todo domingo à noite, né, às 8 horas, às 20 horas, um conto inédito interpretado pelo ator e dublador Leandro Haines, né, e com participações especiais da Rosângela Malimpesa e do Leandro Loureiro. E de segunda a sexta eu trago para vocês aqui, né, sugestões de leitura, história em quadrinhos, filmes e séries, sempre privilegiando, né, o terror, o mistério e a fantasia, né? E hoje trago para vocês, nesse vídeo em que vocês podem notar mais uma vez, é feito de maneira bastante simples, já que pela enésima vez eu tomei uma surra de 7-0, nem 7-1, 7-0 do aplicativo de edição de imagens. Mas vamos lá, hoje eu trago para vocês uma indicação de leitura, né, cujo autor é ninguém mais, ninguém menos do que Machado de Assis. Muito possivelmente, ou de fato, o maior escritor da língua portuguesa. Não é? E a pergunta de vocês deve ser óbvia, né? Por que diabos um canal como esse, né, traz como sugestão Machado de Assis? Vamos começar do começo. O livro em questão é essa maravilhosa coletânea de 50 contos de Machado de Assis, organizado pelo professor John Gladstone, não é? Simplesmente o coordenador do Centro de Estudos da Cultura Brasileira da Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Não é? Claro, é óbvio que eu vou citar, não vou falar dos 50 contos do Machado aqui, né? Vou destacar um único, né? E que vocês, claro, também podem achar esse conto, como outros, em outras ótimas coletâneas também de outras editoras. Em todo caso aqui, essa aqui é da Companhia das Letras, né? Essa minha edição, por sinal, é a 13ª reimpressão, né? E é uma edição de 2007, tá? Bom, gente, recomendo muito fortemente que vocês busquem essa edição, mas se não acharem essa específica, acharem uma outra, né, de contos do Machado, vai nessa, que é grande literatura, gente. É um talento, assim, que quanto mais você estuda, quanto mais você lê, mais assombroso você fica, mais assombrado você fica, né? Mais assombroso é a experiência de descobrir, né, as sutilezas, né, o domínio, né, que tem o Machado de Assis, né, no trabalho com a língua portuguesa. E no programa de hoje, né, nesse vídeo aqui, eu quero destacar, né, um único conto dessa coletânea de 50, que é simplesmente o que é intitulado A Chinela Turca. Não é? Bom, gente, falar pouquíssimo do enredo, né, mas só dar uma palhinha para vocês, tá? Nesse conto do Machado de Assis, mais uma vez intitulado A Chinela Turca, né, que foi publicado pela primeira vez numa publicação num jornal ou uma revista, agora não lembro muito bem, lá do Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do país, né? Data de 1875, né? 1875. E nesse conto nós temos a história de um advogado chamado Duarte, não é? E que num dia, que ele não especifica muito bem, mas imagine que é um sábado à noite, né? O advogado Duarte, ele está preparando-se, ele está dando o último nó perfeito na gravata dele, porque ele vai sair, são 9 horas da noite, né, 21 horas, ele vai sair e vai para um baile, onde ele vai encontrar a namorada dele, a Cecília. Detalhe, ele está completa e totalmente apaixonado pela Cecília. E ele já começa a ter esperanças de que até o final daquele ano eles vão se casar. Pois muito bem, então ele está lá terminando a sua toilette, está terminando de se arrumar para ir para o baile, para dançar 1, 2, 3 valsas com a querida Cecília, não é? Quando chega, né, ele recebe o recado de que uma visita inesperada apareceu em sua residência. E quem é essa visita inesperada? É um militar chamado Lopo
Alves, um nome que, né, hoje em dia no Brasil acho que ninguém mais tem, né? Lopo. E esse militar, o Lopo Alves, né, é um amigo antigo da família dele, né, amigo do falecido pai do advogado Duarte, né, e a etiqueta e a tradição faz com que ele, né, o receba naquela hora tão sensível, né, que já está, né, com o pé na rua, para ir para a balada, né, que ele se comporte com toda a deferência e educação com esse senhor, que também é parente da Cecília. Então ele não pode criar uma saia justa com aquele senhor, porque podia pegar mal com a família da Cecília, né? A sua amada Cecília. E para tristeza e angústia do Duarte, né? O que é o Lopo Alves, o militar, né? A patente dele aqui, ele é um marejão. Ele é o quê? Agora não diz. Ah, não, o major. Ele é um major, né? O major Lopo Alves. O major chega, né? Depois das 21 horas, com um pedido inusitado para o Duarte. Ele pede para o Duarte para que os dois se dirijam, né, ao gabinete, ao escritório que tem o Duarte em casa. E lá o Lopo, né, o Major Lopo, que é metido a escritor, né, ele pede ao Duarte que ouça a peça de teatro que ele escreveu e gostaria de receber do advogado Duarte uma avaliação sincera e objetiva. O cara estava já prontinho para ir para a balada, para encontrar a sua amada. E surge esse chato do nada, exigindo que ele se sente numa poltrona, enquanto ele, o major, o autor da peça de teatro, lê ao longo de horas. E ele ali, sem poder, né, mandar o major catar coquinho. Ele não pode fazer isso. Gente, eu paro, né, de falar do conto aqui nesse momento. Porque a partir daqui, gente, o texto do Machado de Assis ganha uma dimensão, ganha elementos, né? O enredo sofre uma transformação que você se pergunta assim, caramba, será que a editora misturou um conto no outro? Não, é o mesmo conto. Né? Aí você vai lá, você compara com uma outra edição que ele já tem. Não, é o mesmo conto, realmente. Mas, Machado, o que você está fazendo comigo aqui? Que história é essa? Mas como assim? O Machado, nesse conto, ele rouba da gente completamente o domínio sobre o enredo. Você não consegue imaginar o que vem a seguir. Nós estamos em 1875. Não existia ainda o teatro do absurdo, não existia ainda o surrealismo, não é? Já existia, claro, né, obras associadas já, né, ao simbolismo. Mas Machado de Assis aqui, com seu inegável e absurdo talento, ele escolhe com uma precisão assustadora as palavras, os termos, os adjetivos principalmente, para nos fazer submergir numa obra, num conto, em que tanto as ironias que lhes são, né, pertinentes, né, e costumeiras, mas também todo um aspecto imagético, as imagens que ele invoca, né, que ele descreve para nós aqui, para, de certa maneira, descrever, né, a perda de referência ou de sentido na relação com a realidade que vai ter o advogado Duarte, nos faz, de certa maneira, nos colocar na posição desse mesmo personagem. É um conto onde você não vai encontrar nenhuma palavra fora do lugar, nenhuma informação que não seja pertinente à criação de um clima que mistura pesadelo, fantasia, sonho, delírio. É algo e que, incrível que pareça, tudo no fundo faz sentido. Não é? O que é mais uma prova da genialidade do Machado de Assis. Ele nos conduz com uma história que aparentemente é um delírio, não é? Mas à medida que você perde o controle da história, já que a história não tem aquele encaminhamento que você imaginaria que ia ter, né? O Duarte teve a sua pretensão de encontrar a amada interrompida. Ele foi impedido de encontrar a amada,
que vai acontecer? Ele vai brigar com o Major? Não. O Machado de Assis não nos sabe que a gente até espera esse tipo de reação do personagem, mas ele rouba da gente, né, a primazia de imaginar do que vai acontecer, do que seria até mais coerente ou plausível. Não. Ele nos leva a uma jornada por um sábado à noite no Rio de Janeiro do século XIX, que a gente nem podia imaginar que alguém naquela época vislumbrasse cenários como aquele que ele traz para o texto. Então, gente, é um texto curto, deve ter aqui umas 5 ou 6 páginas, não é isso? E o próprio título é uma brincadeira muito interessante, a chinela turca. O que é uma chinela turca? Né? Qual é a relação da chinela turca com um homem apaixonado que só quer ir ao encontro da amada? Né? E mais uma vez, né, é uma leitura completamente imersiva, você vai entrar na história, você vai se deixar levar, né, pelas metáforas, vai se deixar levar pelos adjetivos, vai se deixar levar pelas imagens, né? E é impressionante também, né, o ritmo que ele imprime a esse texto. Né? No fundo é uma grande aventura, a ação praticamente não para. Né? E mais uma vez, para ficar muito claro, aquilo que aparentemente é gratuito não é gratuito em nenhum momento do texto. É impressionante. Né? Ele o tempo todo ele quebra a nossa expectativa. Né? É uma prova, mais uma prova entre tantas outras, né, que Machado de Assis merece, né, um lugar excepcional na história da literatura brasileira. Então vamos lá, gente. O conto, a Chinela Turca, eu tenho aqui nessa coletânea, né, da Companhia das Letras, chamada 50 Contos do Machado de Assis. Mas você também pode buscar esses outros contos do Machado, né, e mais especialmente esse que eu acabei de falar para vocês, que é a Chinela Turca, em outras tantas coletâneas que vocês podem achar por aí, nos sebos, online, ou naquele pé da praça da sua cidade. Mas insisto, gente, se você ficou traumatizado na época da escola porque teve que ler Memórias Próximas de Brás Cubas, que é um livro sensacional, literalmente, né? Mergulhe nesses contos do Machado de Assis para descobrir por que ele é tão estudado, por que ele é tão valorizado e por que ele é tão imprescindível para a gente no Brasil ainda hoje. Tá certo? Eu fico imaginando um dia alguém adaptar esse texto para o teatro ou para o cinema. Ia ficar sensacional. Né? Mas vamos lá, gente, mais uma vez. A Chinela Turca, conto de Machado de Assis, de 1875. É uma leitura, no mínimo, surpreendente, que se insere na chave da literatura fantástica, sem dúvida nenhuma. Obrigado, gente. Até a nossa próxima indicação de leitura, filme, série, história em quadrinho. Obrigado. Peço a vocês que se inscrevam no canal, cliquem no sininho e se puder divulgar esse vídeo, agradeço muito. De verdade. Tá bom? Abraço, gente. E não se esqueça, domingo à noite, às 20, um conto inédito. Valeu, abração. Bom dia, boa noite, boa tarde.